Eu recebo algumas perguntas com respeito à vida espiritual das pessoas. E eu separei aqui 3 perguntas que eu acredito que são abrangentes e que ajudará não só essas pessoas, ou a essa pessoa que enviou essas perguntas, como também você que possa estar acompanhando esse vídeo. Primeira pergunta: como posso encontrar propósito e significado na vida através da minha espiritualidade? Veja que as pessoas sempre estão buscando uma vida com propósito, uma vida com ideal, com objetivo, com uma meta, para que haja sentido no dia a dia dessas pessoas e no sacrifício e na renúncia que elas terão que fazer. Porque tudo nessa vida, de certa forma, vai exigir renúncia. Quando nós falamos de espiritualidade, falamos de você cuidar do seu espiritual, do seu emocional, que vai refletir no seu corpo, que vai refletir na sua vida, no dia a dia. É assim que eu creio, é assim que nós cremos. Corpo, alma e espírito. É o ser que somos. Veja que em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Reconhece-o. Quando você coloca Deus acima de tudo e passa a reconhecê-lo como Senhor da sua vida, a sua vida espiritual passa a ter sentido. Porque você passa a ter uma fé gerada pela palavra de Deus, pela Bíblia, pelas Escrituras Sagradas, através do Espírito de Deus. E quando você tem essa fé, a sua vida espiritual, ela passa a ter sentido para você. Você passa a entender que tudo na sua vida está ligado à sua espiritualidade. E se você não é espiritual ou não desenvolve a sua espiritualidade, tampouco você alcançará seus objetivos, suas metas, seus sonhos, e ainda que os alcance pela sua capacidade, pela força do seu braço, podemos dizer assim, lá na frente perde sentido. Você veja que muitas pessoas conquistaram de tudo na vida, inclusive a riqueza em termos de prosperidade financeira, e essas pessoas caíram no vazio, entraram em depressão e acabaram com a própria vida. E aí eu pergunto, que sentido teve todo o sucesso da sua vida, da vida dessas pessoas? Então a sua espiritualidade é fundamental. Mas quando falamos de espiritualidade, eu penso que somente pelas Escrituras Sagradas, pela Palavra de Deus, eu posso ter um desenvolvimento da minha espiritualidade, um desenvolvimento da minha fé, através das Escrituras, pela obra do Espírito de Deus que está entre nós, deixado pelo Senhor Jesus para nos guiar a toda a verdade. A segunda pergunta que está relacionada diz assim: qual é o papel da fé e da espiritualidade no enfrentamento de desafios e adversidades? Todos nós enfrentaremos problemas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci, vocês podem vencer. Todos nós teremos desafios, adversidades, obstáculos, principalmente quando colocamos metas na nossa vida e principalmente quando queremos que a nossa vida esteja dentro dos planos e propósitos de Deus. Quando você coloca a sua vida 100% nas mãos de Deus, você estará nos planos e propósitos dele. Então, certamente que o diabo e todo o inferno vai trabalhar com toda a força para que a sua vida fique fora dos planos e propósitos de Deus, que são maiores do que os nossos e com certeza serve para glorificá-lo. E aí que entra a sua fé. É aí que entra a sua vida, está fundamentada aqui na palavra. É aí que entra
de você mostrar a sua confiança total em Deus, pela sua palavra. Por isso ele diz aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a pergunta que se faz, o que tem fortalecido a sua fé? O que tem fortalecido a sua vida espiritual? O que tem fortalecido você? São as opiniões? São as palavras negativas? Ou é a palavra de Deus? Quando você está com a sua vida fundamentada aqui, fortalecido por essa palavra, você pode todas as coisas, porque você passa a ter uma fé, uma confiança inabalável, inabalável. A terceira pergunta, que está relacionada, quais são algumas práticas espirituais simples que posso incorporar em minha rotina diária para cultivar uma conexão mais profunda com a minha espiritualidade? Na rotina diária, que são os hábitos que você constrói para a sua vida e faz desses hábitos uma rotina, você tem aí vários pontos. Oração, meditação na palavra, estudar a palavra de Deus, que é fundamental para alimentar a sua fé, para alimentar o seu espírito. Jejum, prática do Evangelho. O que é praticar o Evangelho? Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu pratico esse amor ao próximo, levando o Evangelho, levando o meu testemunho, levando a palavra, eu estou em um hábito de crescimento espiritual. Porque quando eu dedico a minha vida por aqueles que estão necessitados, eu estou desenvolvendo a minha espiritualidade. Mas Paulo disse assim, escrevendo para a igreja em Tessalônica, aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18. Ele diz, estais sempre alegres, felizes, com gozo, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui Paulo deixou alguns conselhos, mas podemos até ler os que ele deixa mais abaixo. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Ele diz assim, alegrai-vos ou regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E ora a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo, espiritualidade, sejam preservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está um conselho bem amplo de como você criar hábitos para aprofundar-se em sua espiritualidade e a sua comunhão com Deus. Eu espero que nessas 3 perguntas e 3 respostas, de forma resumida, claro, de alguma forma você possa ter sido ajudado a crescer, a desenvolver. Agora entenda uma coisa, tudo depende de você. Não dependa de fulano, beltrano, ciclano. Não dependa desse vídeo somente. Não dependa de mim. Não dependa de um pregador. Passe você a ter vida com Deus. É importante ir à igreja? De extrema importância. Você congregar, estar na igreja para aprender, para desenvolver, fazer parte de um grupo na igreja para praticar o evangelho, para praticar o amor ao próximo, você servir. Jesus disse em João capítulo 12, aquele que me servir, o Pai o honrará. Às vezes, vemos muitos cristãos e muitas pessoas que vêm na Igreja Universal
E elas não fazem nada e para ninguém. Eu não digo para a igreja, não. Para o evangelho. Não evangelizam, não visitam os enfermos, não visitam os presos, não dão uma palavra, não falam do seu testemunho. Quando são requeridas para dar o seu testemunho, não posso, não tenho tempo, tenho vergonha. Cuidado. A sua espiritualidade é a base da sua vida. Deus te abençoe. Espero ter ajudado você nesse pequeno vídeo.